Vamos falar um pouco da igreja, amém? Hoje é culto de doutrina, culto de membros, glória a Deus. E nós estamos vendo aqui a fé de vocês, a coragem de vocês. E vocês estão de parabéns por vocês estar ouvindo o pastor, amém? Porque todo esforço é válido quando a gente ama a igreja, e amar a igreja e obedecer o pastor é um ato importante para quem é fiel e quem quer morar no céu. Amém, meus irmãos? Abram comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Eu quero muito que vocês em casa continuem aí compartilhando para mais pessoas, para a gente termos assim um momento muito gostoso aqui na presença do Senhor, estudando a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém, meus amados? E Mateus, ele tem um livro muito completo, fácil de ler e muito objetivo. É muito bom ler Mateus. Mas a passagem que a gente vai ler está em Mateus 16 e verso 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra esta igreja. Nenhuma barreira material, moral ou espiritual será capaz de impedir a igreja de cumprir a sua missão na terra. Então olhem bem para mim, foquem bem aqui. Não tem guerra, não tem epidemia, pandemia, medo, crise financeira, nada que impeça a igreja de desempenhar o seu papel, a sua missão. A igreja tem uma missão para cumprir na terra. Quem diz amém, Jesus? Abra comigo a sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao versículo 8. Fica lá no finalzinho já do Novo Testamento. Temos duas epístolas de Pedro, a primeira e a segunda. Epístola quer dizer carta. Era quando eu não podia ir, por exemplo, para Pernambuco, mas eu mandava uma carta, então chamava-se de epístola. Pedro escreveu duas cartas, duas epístolas, e uma das epístolas, que é a primeira que nós vamos ler agora, ele diz no capítulo 2 e no versículo 4 a 8, assim: e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que credes,
é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Agora, veja o verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que pronuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória a Deus! Pedro diz aqui, amados, que nós somos importante porque Cristo é a pedra fundamental da nossa fé. Jesus é a pedra fundamental dessa igreja. Então nós não somos de cair. Nós não podemos, irmãos, estar por aí desviar a gente. É coisa de pessoas que nunca se converteram. Se afastar da igreja, do templo, é coisa de pessoas que não amam a Deus. Elas podem até dizer que amam, mas não amam a Deus. Porque quem ama a Deus tem zelo pela sua igreja, pelo seu pastor. Porque amar a Deus não é somente, pastora, agradar a Deus, mas é também agradar as pessoas que amam a Deus. Amar a Deus é amar também as pessoas, é considerar também as pessoas. Então a igreja, ela é fundada em Jesus. Abra comigo a sua Bíblia também em Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 23. Efésios, você vai voltar agora mais um pouco para Gálatas e você vai encontrar Efésios, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 23. Vamos ler. E qual é sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e pôs todas as coisas, e o constituiu como cabeça da igreja, pelo que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, veja, meus amados, que a igreja do Senhor, ela foi arquitetada no céu primeiro. Antes desta igreja aqui existir, ela foi arquitetada no céu. Lindo isso, né, irmão? Antes de você vir para cá, Deus já tinha todo o plano da sua vinda para cá. Glória a Deus. É por isso que eu não acredito, irmão, naquilo que as pessoas ficam falando. Seu tempo acabou aqui, acabou ali, Deus mandou fazer aqui e Deus mandou fazer ali. Não existe isso. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é organizada. Diga comigo, a igreja de Jesus, ela é organizada. Abra comigo ainda em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Dê glória a Jesus, amado. Jesus estabeleceu a igreja organizada. Estão vendo aqui o que o texto está dizendo? Jesus estabeleceu a igreja organizada. Uma igreja organizada é um povo equilibrado, é um povo que não fica dividindo o espírito aqui em coisas particulares. O espírito falou comigo uma coisa, não, mas comigo falou outra. Não, amados. Se somos igreja, temos que nos entender como ser humano. Temos que andar em comunhão como ser humano. Temos que saber o que é limite. Temos que saber o que é cansaço, o que é carne, o que é desequilíbrio. Você vai chamar a atenção de uma pessoa, hoje ela é espiritual, ela fica rebelde, ela se rebeleia, ela sai da tua presença com raiva. Que igreja é essa que é tão brava, tão descontrolada, tão desumana, tão desequilibrada? Amém, gente? Veja que não falta isso em você. Que igreja é essa que não tem controle, que quando não se concorda com ela, ela confronta, ela atinge, ela fere? Quem ama não fere, não atinge, procura sarar. Amém? Amém? Abra comigo Mateus 18, de 15 a 20. Quase a leitura que a gente acabou de ler agora, no começo. 18 de Mateus, de 15 até o 20, diz assim a palavra de Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou de três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não a escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que todo o lugar, pois em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 ou 3 concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Entendeu? A gente já vi muita gente dizendo: eu sou crente em casa, a minha igreja é na minha casa. Na sua casa você não tem conselho formado, na sua casa você não tem doutrina formada, na sua casa você não tem comunhão congregacional, na sua casa você não tem o partilhar do pão, a ceia, os trabalhos que a igreja possui. A Bíblia fala aqui, por exemplo, de um caso que não se resolve na sua casa. Vá diante de um conflito como este que nós acabamos de ler aqui, resolver lá na sua casa. Não consegue.
A Bíblia está dizendo, se você nota uma irregularidade em um irmão, vai a ele com amor, com jeitinho, com cuidado e trata de ganhar. Se você convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, se você convencer ele, você ganha ele. Mas se você não convencer, leve mais 2 ou 3 irmãos. Isso é um trabalho de igreja. Por isso que nós temos que ser membro. Leve a 2 ou 3 irmãos equilibrado, santificado como você. Converse. Se ele não ouvir, leva a igreja. Está vendo? Leva o assunto para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, você não, mas a igreja tem o poder de considerá-lo inimigo, porque ele teve toda a chance. Por isso, amados, que existem algumas pessoas que saíram do nosso meio, que vocês muitas vezes querem ir atrás por conta de vocês, porque ela já foi tratada por 1, por 2, por 3 e pela igreja. Quando a pessoa atinge a igreja, quando você que é membro atinge a igreja, não ouve a igreja, luta contra a igreja, vive de especular a vida dos pastores e a vida dos obreiros e a vida de outros membros, querido, desculpe, mas você não é mais a igreja. Você é um mal na igreja. Você, querido, desculpa, de coração, você é um câncer nas células limpas e saudáveis. Por isso que é obrigatório o conselho da igreja tomar uma decisão. E se você fica com mais raiva ainda da igreja, com mais ódio ainda da igreja, você rejeitou a disciplina. Você rejeitou o amor, o cuidado. Que a igreja não te julgou, a igreja não te repreendeu porque te odeia, não, amado. Ela te repreendeu porque te ama. Ela te repreendeu para te recuperar. Aqui ninguém tem interesse em prejudicar ninguém. O interesse é ajudar. Agora, gente, amados, não tem como. O bispo está aqui, orando. Todos que um dia se levantou contra essa igreja, tiveram uma chance de serem, nesta igreja, uma bênção. Eu não fui culpado da queda deles. Eu não sou culpado dessas pessoas desviarem-se, tornarem-se profanos, mentirosos. Eu nunca disciplinei ninguém. Eu reeduquei, ajudei. Mas quando a pessoa não quer ajuda, você pode fazer tudo, você não vai conseguir ajudá-la, porque ela não quer. E o Cristo de Deus, ele diz que uma igreja mesmo é aquele que ouve, é aquele manso, é aquele que baixa a cabeça para reconhecer os seus erros. Vocês não fazem ideia do que representa para Deus uma pessoa aqui que errou, aceitou a disciplina, foi repreendida pelo seu erro, ficou aqui com toda a humildade. Pode observar ela daqui a 1 ano, como é que a vida dela está diante de Deus. Ela vai estar com a vida melhor do que todos. Ela pecou, mas ela se arrependeu, se humilhou, pediu perdão, ficou na membresia e tomou a bênção, não a maldição. O pastor repreendeu, ela entendeu,
Os presbíteros chamaram, ela entendeu. E com isso ela cresceu. Agora, fica uma pergunta aqui. Aonde está, ou aonde estão, todos aqueles que não aceitaram a correção? Que quiseram fazer o que queria, implantar seus pensamentos. A igreja não é um pensamento de um só. A igreja é um pensamento de todos em um só pensamento de Deus. Mas qualquer um aqui que perder a comunhão com Deus, vai perder a comunhão com a igreja, irmãos. Vai ser um carro na contramão. E aí fica doente espiritualmente e atormentado para sempre. Então, queridos, foi o que eu acabei de ler agora. Jesus estabeleceu disciplina para a sua igreja. Em Mateus 18, de 15 a 20, nós observamos que a igreja, ela é formada por disciplina. Quem é da igreja deve andar nas regras da igreja, nas normas da igreja, porque ele está congregando. Isso aqui não é uma constituição federal, pública, do país, lei e ordens do governo. Não é. Esse governo aqui é um governo espiritual. Nós recebemos ordens de Deus para estabelecer o nosso estatuto. E a gente segue as ordens de Deus de acordo com o estatuto da nossa igreja. Mas existem pessoas, queridos, que sequer conhecem a Bíblia. Lê alguns versículos e sai atropelando a igreja que ele congrega. Quando você vê, amado, quando você vê, minha amada, alguém desse jeito, tente ajudar, mas tome muito cuidado para você não adoecer com essas pessoas. E quando a igreja, olhe para mim, quando a igreja tirar uma dessas pessoas do nosso meio, não foi o pastor, foi a igreja. Então cuidado, ovelhinha. Cuidado, porque você pode de repente estancar o sangue daquela ovelha rebelde e receber o mesmo corte também. Deixa aquela ovelha sangrar a ovelha. Deixa aquele teu irmão bravo, indisciplinado. Porque estão vendo aqui, a igreja tem que ser disciplinada, ela tem que viver sob disciplina. Então quem não quer ser disciplinado, não erre. Faça as coisas direito. Mas quando a igreja, amado, toma uma decisão de dizer, esse irmão está fora do nosso grupo, é porque esse irmão está destruindo a vida de outros. Então, amados, se a igreja, olhe para mim, se a igreja não tomar uma decisão, pastor Gilmar, ela peca por omissão. Ela peca por omissão de pecado. Se a igreja pecar, Patrícia, por omissão de pecado, ela se torna igual àquele que ela omitiu. Então ela passa a ser amaldiçoada. E nós não podemos ficar sem denunciar o pecado. O trabalho da igreja não é omitir. O trabalho da igreja é denunciar o pecado. Amém, meus irmãos? Não é aqui se meter na vida de ninguém, pelo contrário. Mas aos membros da igreja cabe andarem conforme a palavra de Deus. Porque isso aqui, nós não andamos conforme a Constituição só, a Constituição nacional. Nós cumprimos as leis do Brasil, mas nós temos um compromisso com as leis de Deus e com as leis da nossa igreja. Está entendido? Digam glória a Deus.
Digam aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o 16. Em 1 Timóteo vai mais depois do livro de Romanos. Você vai folheando à frente, vai encontrar Coríntios, Gálatas, Efésios. E você sabe que Timóteo tem duas epístolas também. Primeira epístola, segunda epístola. Já expliquei para vocês das epístolas, que são os livros, as cartas, né? Escrita por alguém que estava direcionando para outrem. Então vamos lá. Foi na primeira carta que Timóteo escreveu, no capítulo 3, do verso 14 ao 16, ele escreveu essa seguinte expressão, que eu vou ler agora para vocês. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido em cima na glória. Então, amado, diga comigo, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Está aqui. A recomendação do irmão Timóteo é muito clara quando ele diz: olha, eu escrevo-te essas coisas esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza. Olha, entendam, Paulo está dizendo, Timóteo está dizendo aqui, temos que ter zelo, cuidado, nós temos que ter compromisso com a igreja. Quando ele diz, antes dele dizer que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, ele está dizendo, por ela ser a coluna e a firmeza da verdade, ele está dizendo, olha, cuidado, estou escrevendo aqui para você, para perguntar, você está bem na igreja? Você está firme? Você está direitinho? Você não está ouvindo ninguém errado? Você não está de besteira na igreja? Você não está com a sua cabeça virada, não? Está firme mesmo? Está com a fé viva? Ninguém está botando na sua cabeça minhoca para você se desviar? Você está agarrado a algum grupinho por aí fazendo coisa errada? Não. Está ajudando o pastor? Ele estava dizendo isso, pastora. Está ajudando o pastor? Você continua firme aí? Olha, estou longe, hein? Mas estou preocupado. Estou com medo de chegar aí e de repente encontrar você fora do que eu vi, fora do que eu deixei. Você está, cuidado, hein? Aleluia. Quem toma esse conselho aqui? Glória a Deus. Cuidado, irmão. Todo dia vão te chamar para você se rebelar contra a igreja. Todo dia vão te chamar para outra igreja. Todo dia vão dizer a você, para que você ir para a igreja hoje? Ela é longe. O bispo. Todo dia vão falar mal de mim para você. Cuidado, hein? Cuidado, porque o Senhor está vendo. Glória a Deus. O Senhor está alertando. Esse culto era para ser ouvido e visto por todo mundo. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia também em 1 Coríntios, voltando mais um pouco. Ouviram eu falar de cartas, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios fica depois de Romanos. Capítulo 12. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12.
versículo 12 e 13. Leiam, por favor, 12 e 13. Olha isso. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. Todos temos bebido de um Espírito. De um Espírito. De um Espírito. Diga comigo, temos bebido de um só Espírito. Oh, meu Deus do céu. Se o púlpito que você está aprendendo a palavra de Deus ensinou para mim e ensinou para você, por que você está mudando? Está vendo, irmãos? Por que você está agindo diferente de mim, se eu estou vendo a mesma palavra que você? Querido, cuidado. Você pode de repente estar ouvindo alguém por detrás. De repente pode ter uma pessoa fazendo a sua cabeça. Eita glória. E é aí que mora todo o perigo. Quando alguém começa a fazer a cabeça da gente, corra, querido. Saia, fuja de perto de gente assim, porque vai matar a sua fé. Calamanas. Leia o versículo 27 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Leia bem alto de novo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Todo o corpo tem vários membros, é ou não é? Você é o corpo de Cristo. E você é todos os membros em particular. Querido, a igreja é o corpo de Cristo, a formação de Jesus. Se queremos um Cristo perfeito em nosso meio, limpe-se. Porque senão você pode ter o anticristo. O anticristo. O Espírito Santo pode ir embora de você, amado. O Espírito Santo pode ir embora deste púlpito. O Espírito Santo pode deixar-nos. Temos muita vigilância, muito cuidado, para que o diabo não nos engane. Vigiemos para que o diabo não nos engane. Porque se o Cristo verdadeiro não for a coluna principal das nossas vidas, podemos ser enganados e pensarmos que estamos cheios de fé e fazendo as coisas certas. Porque o diabo veio para enganar, para matar, roubar e destruir. O diabo imita Jesus. Veja se em você, amado, ainda arde a chama pentecostal, o desejo de ir para a igreja. Veja se em você ainda existe aquele gostinho na parte da tarde de tomar um banho, de se arrumar e vir correndo para a igreja. Porque se isso acabou, você morreu, amado. Você morreu. Se em você só existe desejo de vir para a igreja quando você quer, uma vez por semana, e olhe lá,
Você já morreu, querido. Você está sobre os entusiasmos. Ah, fulano, tu vai? Eu vou. Eu vou se tu for. Eu faço se tu fizer. Ah, eu estou com um problema tão sério, vou para a igreja. Menina, a vida para mim está toda errada. Eu vou para a igreja hoje. Não faz isso. Venha para a igreja aceitar Jesus. Venha para a igreja entregar a sua vida para o Senhor. Venha para a igreja porque você precisa da igreja para adorar a esse Deus, para firmar-se nesse Deus. Venha para a igreja porque o Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à igreja para adorar o nosso Pai. Então, igreja amada, povo eleito, povo adquirido por Deus, vamos guardar em nosso coração, vamos guardar a nossa certeza, o nosso objetivo de servir, porque Jesus está às portas. Amém? Vocês querem orar comigo? Digam amém, Jesus. Fiquem de pé para a gente, agora mesmo, como igreja, orarmos pela igreja, orarmos pelos nossos irmãos que não têm a força que vocês estão tendo. Vocês vão voltar no próximo culto? Amém? Pergunta para quem está do seu lado: querido, você descobriu o que é a igreja? Aleluia. Eu quero ensinar a vocês o que é a igreja, o que a igreja tem de melhor. Porque a igreja não é somente um lugar para a gente vir para resolver nossos problemas. A igreja é um lugar para a gente adorar. Nós temos que ter amor pela nossa igreja. Põe a mão no seu coração. Ore pela sua igreja, incluindo pastores, incluindo os obreiros, incluindo os membros, incluindo nós, todos nós. Pai, eu te amo, Pai. Eu te amo. Eu te agradeço porque eu sou a igreja. Eu te agradeço porque eu tenho o DNA do Senhor em mim. Eu tenho a firmeza, o organismo vivo do Senhor em mim. Eu te amo porque eu posso me relacionar contigo, Jesus. Eu te amo porque eu sou família tua, corpo teu, Jesus, morada do bom Deus. Eu te amo e te louvo porque eu sou templo do Senhor. Eu te amo porque eu sou edifício do Senhor. Eu te amo porque eu sou firmeza, organismo do Pai. Eu te amo, Pai, porque eu tenho uma missão. Eu te amo porque tu não ocultaste de mim o teu amor, a tua bondade. Eu te amo, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo com os meus dízimos. Eu te louvo com a minha boca, com a minha alma. Eu te louvo, Senhor, com as minhas palavras. Eu te louvo com a minha vinda para a igreja. Eu te louvo por botar os meus pés aqui. Eu te louvo por fazer esse culto de adoração ao teu nome. Hoje, Pai, é culto de doutrina. Hoje, meu Deus, é culto dos membros. Hoje, meu Deus, é o culto, Pai, de me fortalecer, de crescer em Ti, meu Pai. E eu quero, Senhor, prestar a Ti uma homenagem de gratidão. Eu quero Te abraçar, eu quero Te amar, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, como igreja. Eu quero fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, levante as suas mãos para os céus. Diga: Pai, cuida dos meus irmãos que ainda não entenderam, que não têm força. Me ajuda, Pai, a evangelizar os meus irmãos
com esta pregação que eu acabei de receber. Diga: eu recebi e eu vou agora alimentar os meus irmãos com esta mesma fé, em nome de Jesus. Aplaude ao nosso Deus. Glória a Jesus. Amém? Quem gostou do culto de doutrina? Quem vai trazer mais um para aprender? Amém? Deus vai abençoar. Agora, você de casa, nós vamos dizimar, nós vamos ofertar. E eu peço que você, a partir de hoje, torne-se dizimistas, ofertantes desta obra. Todos vocês, no nome de Jesus. Tá bom? Eu conto com vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho, acompanhe no Facebook. Essa mensagem vai passar várias vezes até você entender que você é a igreja do Senhor Jesus. O tema dessa mensagem é igreja, corpo vivo tirado da cruz. Anota, tá bom para mim?